Salmos, capítulo 121, versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ao ouvir a leitura desta palavra, parece que Deus está expressando a sua fidelidade, até mesmo aos ímpios que o aborrece por suas obras injustas, ímpias e infiéis. Mas na verdade, Deus posiciona a favor daqueles que o temem e daqueles que o servem, daqueles que têm em seus corações a confiança na palavra de Deus, independente da situação que ele viva, porque está escrito que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, Jesus Cristo venceu. O apóstolo Paulo, ele também consola os irmãos a perseverarem, a permanecerem, servindo ao Senhor Jesus, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo angustiados, afligidos. Jesus, ele fala no Evangelho de João que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, meu Pai o amará, viremos até a ele e faremos nele moradas. O apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando Deus manifestou o seu poder para salvar o seu povo, pois a sua mão estendida esteve a eles, mesmo quando eles estavam na terra do Egito, na casa da servidão. Mas atentamente Deus ouviu o gemido deles e o clamor que eles faziam ao Senhor. Então Deus enviou pela mão do anjo que foi com Moisés até a terra do Egito para os libertar. E Deus, que havia prometido que salvaria eles, libertaria a eles, tirariam eles da opressão, do jugo e dos maltratos. Embora eles tivessem saído do Egito, mas em alguns, na verdade na maioria deles, o Egito não saíram dos seus corações. Nos próprios corações, eles desejaram voltar ao Egito. Isto foi irritante
ao Senhor, porque assim provocaram a Deus a ira. Mas Deus que tem compromisso com a sua palavra, Deus que é fiel à sua própria palavra, se nós o negarmos, Ele não pode negar a si mesmo, porque permanece fiel. Não é por causa de Israel que Deus operou aquilo, mas por amor a seu próprio nome. Disse o apóstolo Paulo, não é de quem quer, nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. E este salmo é um dos salmos mais conhecidos e recitados por muita gente, por muitas pessoas, como o Salmo 91 e como o Salmo 23. Mas a diferença está, não é no recitado salmos, não é no recitar da palavra de Deus, mas é no obedecer, porque está escrito que nem todos obedecem ao Evangelho. No mesmo livro de Salmos diz que o ímpio recita as palavras de Deus, mas ele rejeita, ele odeia a repreensão do Senhor. Quando você olha para uma sociedade atual, que está cada vez mais moderna, porque a tecnologia foi o alavanco a muita gente a interagir com muitos de diversos lugares. Estão cada vez mais aprimorados em conhecimentos, em entendimentos, em entretenimentos e por aí em diante. Mas odeiam quando são repreendidos pelo Senhor, porque além de recitar a palavra de Deus, eles sabem de cor e salteado. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Aí se esquece da mesma leitura, um pouco mais adiante ou um pouco mais atrás, que diz que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar ao Senhor. A inclinação da carne é morte, ela é inimizade contra Deus. Nem carne nem sangue podem herdar o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus, não verá o reino de Deus. Então isto mostra que não são todos que vão ao céu, não são todos que serão salvos, porque não são todos que obedecem ao Evangelho. 32 mil eram selecionados para ir a uma batalha, mas Deus não quis que esta quantidade inteira fosse a peleja, para que Israel não viesse a se gloriar perante ao Senhor. Então Deus falou a Gideão que mandasse voltar 10 mil de uma vez. Ficou 22 mil. Mas Deus, Ele queria reduzir o número daqueles guerreiros, porque o homem, ele se vangloria por tantas coisas. Ele pensa que ele faz, ele pensa que ele é o tal, ele pensa que é importante, só porque está se dando bem na vida, só porque tudo que faz dá certo. E o homem é vanglorista, ele ensoberbece por pouca coisa. A fama ensoberbece o coração do homem, o sucesso, a glória, o poder, as riquezas. E o homem se gloria de tantas coisas, mas no fim ele não pode levar nada destas coisas das quais conquistou, porque o homem é pó, ele é carne, como a erva se secará. Mas aqueles que fizeram a vontade de Deus viverão para sempre e permanecerão para sempre. Deus falou para Gideão
que aqueles que tomassem água, lambendo como um cão, levariam a soma para irem à peleja. 300 apenas. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Mas aquele que eu disser, este não irá contigo, este contigo não irá. É Deus que escolhe o homem, não é o homem que escolhe a Deus. É Deus que busca pelo homem, não é o homem que busca a Deus. Por isso que ele enviou seu único filho, unigênito, para vir ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Desde o jardim, após a queda do homem, o homem foi se esconder de Deus. E a gente vê isso até os dias de hoje, e até a volta de Jesus. O homem está tentando se esconder de Deus. O homem está tentando fugir da presença de Deus. E ele é capaz até de pagar passagem para ir para bem longe. Mas no Salmo 139 diz: trevas e luz para Deus é uma coisa só. Se o homem subir ao céu, lá estás. Se ele fazer um inferno na sua cama, Deus o sabe. Porque antes que haja a palavra na boca do homem, Deus conhece. E assim Deus resgatou seu povo, tirando-os da terra do Egito, e levaram a eles em direção à terra da promessa, a Canaã. Mas eles seriam provados pelo Senhor no deserto. Quando Jesus esteve na terra, após ter sido batizado por João no Rio Jordão, o Espírito Santo o impeliu a ele ao deserto, aonde foi tentado 40 dias e 40 noites por Satanás, o inimigo. Jesus foi tentado no deserto. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que em tudo ele foi provado. Ele foi tentado, mas não cometeu pecados. Ele padeceu as mesmas coisas. Eles murmuraram contra o Senhor no deserto, dizendo que Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede e fome aqui no deserto. A Bíblia diz que Deus nos prova para ver aonde está o nosso coração, se é no Senhor ou se são nos bens. Jesus fala em Mateus capítulo 6, aonde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Como uma pérola de grande valor é a palavra de Deus, e quando o homem encontra, nada mais o faz sentido. Ele tem carro, mas ele tem como se não tivesse. Ele tem casa, mas tem como se não tivesse, porque ele não está mais preso aos bens materiais. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 7 diz: tendo como se não tivesse, porque nós não trouxemos nada para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Do Senhor vem o socorro do cristão. Deus não nos tem deixado faltar coisa alguma, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso fortificador, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. É Ele que revoga a nossa causa perante aos homens e perante as trevas, porque o diabo ele é o acusador, mas Jesus ele é advogado. Por isso que Paulo diz na carta de Romanos, capítulo 8, quem pois intentará acusações contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Nós fomos justificados por Jesus Cristo, porque o sacrifício perfeito e agradável e aceito a Deus foi de Jesus, não foi de nenhuma outra pessoa. O único sangue que tem poder para perdoar, para purificar os pecados
pecados do homem é o de Jesus Cristo, porque Ele é nossa propiciação. A Bíblia diz, para que o homem seja redimido e os seus pecados remidos. Por isso que nenhum homem, pode ser um papa ou um padre, ou até mesmo intitulado a pastor, não poderá perdoar o pecado de outro. Jesus não é estátua, não é crucifixo, não é corintiano, não é brasileiro, Ele é Deus. Os testemunhos de Jeová não acreditam na Trindade, não acreditam que Jesus é Deus. Mas a Bíblia Sagrada apresenta Ele como unigênito, como o único Filho de Deus. A própria pessoa divina de Deus. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. E Ele se fez carne e habitou no meio de nós. O Espírito Santo de verdade, que o mundo não vê, não conhece, Ele convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Você pensa que é coisa da tua cabeça quando está te martelando? Não faça isso, não vai lá, não trai, não mata, não fuma, não beba. Não é coisa da tua cabeça, você não está delirando, é o Espírito Santo te convencendo, porque você já ouviu o Evangelho. Você já ouviu alguém pregando que a bebedeira levará muitos ao inferno, a glutonaria levará muita gente ao inferno, a avareza, a idolatria, os pecados cometidos por muita gente. Mas Deus está te dando a chance de você se reconciliar. Cristo Jesus estava aqui, o próprio Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por Ele nós temos paz com Deus. A Bíblia diz no profeta Isaías que o ímpio não tem paz na sua casa. A paz que o mundo dá é uma paz fajuta. A fé que muitos dizem ter é uma fé fingida. A verdadeira fé é dom de Deus e nem todos a têm. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E em muitas vezes, quando Israel se via distante do Senhor, Deus, por amor, a palavra que havia falado ao seu servo Abraão, a aliança que havia jurado, porque Deus não volta atrás de algo sério que Ele diz, da própria palavra. Jeremias diz que Ele zela sobre ela para cumprir, ela não volta vazia. Quando Deus enviou o profeta Jonas a Nínive, Deus falou que iria destruir daqui 40 dias. Mas se Nínive viesse a arrepender, Deus se arrependeria do mal que lhes prometeu fazer, não faria. A Bíblia diz que o rei proclamou um jejum, que nem mesmo os animais poderiam comer. Eles cobriram-se de saco e de cinza, humilharam-se diante do Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jonas. Caminho de um dia Jonas pregava, daqui a 40 dias o Senhor destruirá a Nínive. Não haverá mais tempo. Quando o homem começar a raciocinar e a pensar consigo, vai ser tarde demais, porque o tempo que lhe foi suficiente, desprezou a palavra de Deus, desprezou o convite de Jesus. Era algo tão simples de se fazer.
abrir a boca perante aos homens e confessar Jesus Cristo como Salvador. Mas ele pôs tanta empecilho, tantas desculpas. Eu não quero ser crente porque ser crente é chato. Todo pastor é ladrão. Eu não vou para a igreja porque o negócio é só pedir dinheiro. É tanta desculpa, tanta justificativa para não largar a cerveja, para não largar a pinga, para não largar a maconha, a prostituição, para não largar a idolatria, para não largar a aparecida. Colocou tanta desculpa para não servir a Jesus porque quis viver no pecado. Porque o homem só consegue enxergar o que o próximo faz, mas ele não consegue rever os próprios conceitos. Ele não consegue olhar para si. Enquanto Jesus ministrava a palavra do reino de Deus, o homem da multidão, ele pergunta a Jesus: quantos que serão salvos? Jesus respondeu: esforçai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que aprendestes. Para que sejam salvos, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E quando Israel clamava ao Senhor, o Senhor lhe respondia: porque muitas são as misericórdias do Senhor, pois elas são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Deus era quem os feria e era quem os sarava. Deus os angustiou e Deus os consolou. Deus fazia isto porque eles haviam se desviado do Senhor. Você não está afastado de Deus, não. Você está desviado mesmo. Porque a palavra desviada é mais pesada, é mais dura, é mais branda. Estou afastado da igreja, estou afastado de Deus. Você está desviado. Mas você quer voltar agora? Reconciliar a tua vida com Jesus? Vem agora. Eis aqui o dia propício. Eis agora o dia da tua salvação. O amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Do Senhor virá o nosso socorro, porque o único Deus que responde ao Deus da Bíblia é o Deus que fez o céu, a terra e o mar e todas as coisas que existem. Nenhuma estátua vai falar com você, coisa alguma, porque o profeta Abacuque diz que o ensinamento da estátua é mentira. Ela não abre a boca, mas ela prega mentira. Como que a estátua prega mentira? Quando o homem se prostra perante ela. Porque o homem é tão irracional, pior do que os animais. O homem é tão ignorante, porque ele tem capacidade de cortar uma madeira, cozinhar a sua comida, esquentar o corpo com o fogo que acende, e do resto que sobra, ele faz um Deus, e perante esse Deus, ele se prostra e dirige a sua prece. Aí a história dos pescadores foi: achou a tal da Aparecida no rio. Já vai para mais de 90 anos que esta mentira é contada. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, tem uma história semelhante. Só que lá eles diziam que a estátua caiu de Júpiter, era a estátua da deusa Diana. Que não tem diferença dessa deusa chamada Aparecida. É o mesmo demônio que está operando. Só mudou de nome, só mudou de país, só mudou de lugar.
Mas é a mesma operação do eu e da mentira. Porque a Aparecida não existe, Diana não existia, era imaginação do pensamento do coração daqueles homens, como é destes papas. O socorro do homem está no Senhor Deus. Na hora da tua morte, se você rezar Ave Maria, se você morrer, você vai para o inferno. Mas na hora da tua angústia, prestes à morte, se você fizer como o ladrão da cruz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque se você morrer crendo que Jesus é teu Salvador, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Mas se você morrer desprezando a Cristo Jesus para acreditar em Aparecida, em Lourdes, em Padre Cícero, em qualquer outra pessoa que se nomeia nesta terra, ou que já nomeou e já está morta, você perecerá para sempre. E não haverá segunda chance, porque não existe purgatório. Não haverá reencarnação. É mentira, isso é doutrina de demônios. Mas o que a Bíblia prega é juízo final. Após a morte, segue-se ao juízo. Quando a pessoa morre, ela não vai virar uma estrela no céu. Quando a pessoa morrer, ela não vai ficar vagando no além. Quando a pessoa morrer, a alma dela não vai evaporar. A Bíblia diz: está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. Em Lucas capítulo 16, Jesus disse que o rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e os anjos vieram buscar a sua alma e o levar ao seio de Abraão. E Jesus contou algo terrível. Porque enquanto o catolicismo romano prega purgatório, enquanto o espiritismo prega a reencarnação, Jesus havia dito, lá em Lucas 16, que tem um grande abismo, de sorte que quem está no céu não pode passar para o lado de quem está no inferno, nem tampouco dos que estão no inferno passar para o lado do céu. O grande abismo divide o céu do inferno. Mas o homem olhou, e ao longe viu Abraão e Lázaro no seu seio, e ele clamou misericórdia. Mas ele foi aprender a orar depois que morreu. Depois que morreu não adianta. Ele foi aprender a pedir misericórdia depois que morreu. Depois que morreu não adianta. A tua soberba vai te levar para o inferno. O teu orgulho vai te levar para o inferno. A Bíblia diz em Provérbios: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Na carta de Tiago diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor, porque Deus abaterá o homem soberbo. A soberba fez com que Satanás fosse expulso do céu. Ele não tosqueneja, ele não dormita. A Bíblia diz que ele é Deus vivo. Não há esquadrinhação de sombra de dúvida em seus pensamentos. Variação, aliás. Ele é o Senhor que sonda as mentes e os corações. E um dia este mesmo Deus, Ele revelará o segredo dos corações dos homens. Aquilo que nós não sabemos, que cada um anda pensando. Aquilo que nós não conseguimos alcançar pelo nosso pensamento, que o homem está pensando. Antes de Jesus aparecesse ao povo de Israel, o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 53,
53. Aliás, é Salmo 139. Deixa eu ler. Salmo 139 e versículo 2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Não há criatura alguma nu ou patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus olha para o homem e o enxerga como carne, pó. Mas sobre o homem Deus assoprou seu espírito e o tornou alma vivente. Então o homem possui um espírito, uma alma e um corpo. É no corpo que se serve a Deus. Adora a Deus. Usa como morada a templo do Senhor. Mas Deus pedirá conta de tudo. Em quem você tem posto a tua esperança e a tua confiança? Se for nos governantes deste mundo, você será frustrado, cedo ou tarde. Você será enganado, cedo ou tarde. Se você colocar a tua esperança na incerteza das riquezas, em trabalho, dinheiro, em qualquer outra coisa, você vai se decepcionar. Mas Jesus disse que Ele é a vida e a ressurreição. Aquele que nele crê que viva, não morrerá. E aquele que tiver morto, que creu nele, ressuscitará. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E isto quero que deveras afirme a todos os homens que creem em Deus, que pratiquem boas obras. Deus não está morto. Deus não é brasileiro. Deus não é maconheiro para o homem ficar oferecendo maconha para Deus. Nem cachaceiro. A Bíblia diz que Ele é santo. Cássia ela inventou de dizer: peço a Deus malandragem. Malandragem ela pede pro diabo. Diabo que é malandro. A Bíblia diz que toda palavra que o homem disser nesta vida vai ter que dar conta no dia do juízo. Vai ter que sustentar. Porque não vai cair no esquecimento de Deus. O homem pode ter amnésia, mas Deus não tem. O homem pode fingir de bobo que se esqueceu daquilo que disse, mas Deus não vai se esquecer. Por isso que Jesus falou que toda blasfêmia que o homem disser contra o filho, será perdoada. Toda blasfêmia que o homem disser contra Deus Pai, será perdoada. Mas a blasfêmia que o homem disser contra o Espírito Santo, nem neste século, nem no século vindouro, será perdoada. Ele é o Deus vivo. Ele não é Deus de confusão. Mas Deus confundiu. A sabedoria do homem. A Bíblia diz que ele destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes.
A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus confundiu a língua dos homens, enquanto eles construíam a Torre de Babel. De repente começaram a falar uma outra língua, não entendia, e o povo se separou. Mas Deus é Deus de paz. A paz que excede todo o entendimento vem de Deus. E esta paz não se compra. Esta paz a pessoa só pode obtê-la quando ela tem Jesus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Deus faz até que o ímpio tenha paz com o justo, porque o viver do justo é um viver de paz. Pode estar em guerras, pode estar pegando fogo, pode estar indo de tudo mal a pior, mas ele tem paz no seu interior. Ele não abalará pelo espanto noturno, nem pelo desastre durante o dia. Ele sabe que tudo é cumprimento da palavra de Deus e a vontade de Deus sendo executada na terra. Por isso que diz o profeta Jeremias: terra a terra, ouvi a palavra do Senhor. Enquanto você está vivendo, ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Não sede ouvintes esquecidício da palavra de Deus, mas cumpridores e fazedores da obra de Deus. Ele não tosqueneja, ele não dorme. A Bíblia diz que ele é a vanguarda do seu povo, ele é a fortaleza do seu povo, ele é o guarda fiel do seu povo. Aqui no livro de Salmos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Temer a Deus é o princípio da sabedoria e é um dever de todos os homens temer a Deus e guardar os seus mandamentos. À sombra do Onipotente descansarás. Aí você abre aí a internet, aí está lá alguém falando: Deus te ama, Deus te guarda, o Senhor é quem vai contigo, o Senhor é quem peleja por ti, e assim por diante. Aí a pessoa abre lá e escuta e pensa que é para ela. Aí quando vai ver, aí se tem alguém falando um pouquinho mais duro, aí ela pula. Mas tem alguém falando docinho, bonitinho, ela fica lá centrada, ouvindo porque é bom. Mas quando a mensagem, o caldo começa a engrossar, ela pula fora. Deus guarda aqueles que o temem. Isaías disse que desde a antiguidade nunca se ouviu e nunca viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você espera em Deus ou você está esperando em quem? Porque Jesus vai voltar para buscar a igreja. Em breve ele voltará para buscar os seus escolhidos. Seja firme, seja constante na presença de Deus. Você é crente, e você que está aí, que não confessou Jesus, tem um conselho de Deus para você hoje. Entrega a tua vida agora. Se salve desta geração perversa. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
na saída e na chegada. Deus vai adiante do seu povo, os protegendo, os guardando. Na coluna de fogo. Durante a noite, Deus protegia o seu povo. E numa nuvem de glória durante o dia, Deus protegia o seu povo do sol escaldante do deserto. E à noite era o frio terrível. As temperaturas no deserto é totalmente diferente das que a gente está acostumado de ver. Durante o dia é um calor que não dá para suportar. Durante a noite é um frio terrível que não dá para aguentar. Mas Deus que prometeu guiá-los e ir adiante deles. A coluna ia na frente do povo, aquecendo o povo. A nuvem de glória que protegia eles. E Paulo chegou a dizer, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10. Eu vou fazer a leitura. Depois vão dizer que eu estou inventando coisa. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Sempre apontando para Cristo. Só que em figura, como diz na carta de Hebreus, eram as coisas futuras, era a sombra das coisas futuras. Porque da mesma maneira que Deus operou no passado, só que agora Deus opera de uma forma mais clara, mais simples de se entender, porque Jesus tornou esclarecido, como Paulo chegou a dizer: você que está dormindo, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Estes mistérios da palavra de Deus é só por Cristo que é esclarecido. Você pode ser inteligente, você pode ser o homem mais formal do tempo do século 21, você pode ser o influenciador das redes sociais, pode ter milhões de seguidores, mas se Cristo não te revelar o Evangelho, se Deus não se apresentar a você como Ele se apresentou aos seus servos, você não entenderá coisa alguma desta palavra. Para você será apenas um livro qualquer. Tem gente que lê a Bíblia como se estivesse lendo a história de um filme que lançou no cinema. Primeiro era um livro, depois virou um filme. Ele está lendo a Bíblia como se estivesse lendo a capa da Veja, o jornal da Universal, a notícia do dia. Quando se lê a Bíblia, se lê com reverência, se lê com temor. Ao recitar os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, Esdra, o sacerdote, lia
e o povo chorava na presença de Deus. Só que este livro não é para emocionar o homem, é para fazer com que o homem tema e trema na presença de Deus. Aqui contém as palavras de salvação, a palavra de vida eterna. Por isso que Pedro falou para Jesus em resposta: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Quem tem sede, venha até a mim e beba de graça da água da vida. Deus, ele age em favor daqueles que o temem e o servem, daquele que o busca e ande com ele. Prova é o que ele falou aqui na sua bendita palavra. Noé, varou justo, e andava com Deus em suas gerações. Enoque andou com Deus, Moisés andou com Deus, Josué andou com Deus, Elias andou com Deus e muitos outros profetas. Os apóstolos andaram com Cristo, andaram com Deus. E que o impede o homem andar com Deus? O pecado, a mentira, o engano. Seja sincero, seja temente a Deus, ande na presença de Deus, como Ele propõe. A palavra Emmanuel da vida, ela será lâmpada para teus pés, luz para o teu caminho. Não tenha a palavra de Deus como um livro qualquer, mas tenha como regra de vida e fé, como base para a tua vida nesta terra. A palavra de Deus, ela é fonte de riquezas e ela é sabedoria de Deus. Amém? Jesus está voltando. Credes no Evangelho? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus Cristo. Amém? E ele declara em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O céu é tomado à força, e todo homem emprega força para entrar dentro dele. Renuncia a tua vida, renuncia ao pecado e sirva a Jesus Cristo, indo após ele, porque ele é a luz deste mundo, e aquele que o segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Amém?
um que crê. Vamos crer. Céu, se aprende. Amém, irmãos? Pastor Jesus, boa noite. Última vez que Deus nos permitiu vir aqui pregar, teve aqui o presbítero Laércio, a sua esposa Jaqueline. Minha garganta ficou um pouquinho meio rouca e como que fala? Arranhando. Fiquei um pouco enfermo, mas Deus deu graça. Amém, irmãos? Boa noite, pastor Jesus, irmão Alessandro, irmão Rodrigo, aleluia, irmão Daniel, irmã Josilda, irmã Nete Santos, Deus abençoe os irmãos, irmão Romildo Rodrigues, aleluia. Aleluia. Amém, irmão Rodrigo. Vamos orar pela sua vida, irmão. A Bíblia diz pra gente deve orar uns pelos outros, né? E o irmão tá fraco aí na caminhada. Só o Senhor mesmo pra ter de misericórdia com a sua vida. Só os irmãos para orar comigo. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, na Tua presença, para rogar encarecidamente a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a vida do Rodrigo, Senhor Deus. O Senhor conhece os seus passos, o Senhor conhece as suas lutas, as suas fraquezas. O Senhor sabe, meu Pai, aonde ele mais necessita da Tua misericórdia. Age, meu Pai, valorosamente com a vida deste varão. Firma os seus passos nos caminhos da justiça. Pondera os passos dele, meu Pai, no caminho da retidão. Que o Senhor venha limpar, meu Pai, o caminho onde ele passa. Arranca ele, meu Pai, do engano, da mentira, de todos os vícios, todos os pecados que ele comete. Purifica agora pelo Teu poder, Senhor, por Tua graça e misericórdia, eu rogo. Em nome de Jesus, com os demais irmãos, Senhor, nós te rogamos, Pai, fortalece ele na força do Teu poder. Traga de volta para os caminhos da justiça. E assim, meu Pai, faz com que ele abra a sua boca em testemunha ao Evangelho, em testemunha à pessoa de Cristo Jesus, porque somente o Senhor pode fazer com que o homem que está caído se levante. E assim, Senhor Jesus, nós oramos com fé, oramos, meu Pai, para te pedir, dê força para o Teu servo, Senhor, se encontrar, meu Pai, e se fortificar na Tua graça, meu Pai. Dá ele prazer, Senhor, dá ele alegria em Te servir. Renova hoje, meu Pai, a alegria da salvação sobre a vida do irmão Rodrigo, Senhor Deus. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, repreenda a fúria de Satanás contra a vida dele, repreenda todas as trevas, toda investida do inimigo, toda a emboscada criada e planejada pelo mal, cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha fortalecer ele na Tua caminhada, Senhor Jesus, em nome do Senhor. Que o Senhor possa ir adiante dele e ser o seu guarda, ser, meu Deus, a sua firmeza e a sua fortaleza, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos pela vida do Teu servo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, purifica a sua consciência e santifica, meu Pai, a sua vida. E assim circuncida este coração, meu Pai, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo e trazendo a Tua graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Rodrigo. O Senhor venha te fortalecer, varão. Aleluia.
Tá chegando, irmã, tá chegando. Aleluia. Um alto-falante. Amém. O Senhor proverá. Aleluia. Bom domingo Ramos, Pastor Jesus. Pastor André, Pastor Jesus, boa noite. Irmã Marta, irmã Marilene, minha esposa Gabriela, minha família, irmão Isaac. Amém, irmãos. Isso aí, glória a Deus. Deus venha te fortalecer, irmão Rodrigo. Seja bem-vindo, que o Senhor venha confirmar a obra que Ele tem na sua vida. E o Senhor venha te dar força nessa jornada, que sabemos que não é fácil, mas na nossa fraqueza habita o poder de Deus, né? E a graça de Cristo nos basta. Aleluia. Amém, eu creio. Aleluia. Em nome de Jesus. Em breve veremos aí o irmão testemunhando de quão grandes coisas fez o Senhor por ti e por tua casa, irmão. É verdade, irmão. Mas amém. Ibrahim, Pastor Jesus, varãozinho, Cordeirinho de Jesus. Deus abençoe sua vida. Um abraço aqui do seu amigo, irmão em Cristo, Giovanni. Também aproveitar para mandar um abraço para os irmãos lá de Ubá, o missionário Valdir, grande amigo, Valdir Rocha, filho, a irmã Conceição. Aleluia. É verdade. Aos finais dos dias, aos últimos momentos nossos aqui na terra, né? Devemos aproveitar para testemunhar do Evangelho. Sabemos que seremos odiados, seremos perseguidos, mas o Senhor está conosco. É isso aí, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço os irmãos que estiveram aqui presentes, intercedendo por mim e nos motivando aí com mensagens inspiradas de Deus, para nos incentivar cada vez mais via as ruas e levar a mensagem de Cristo. Saiba que é muito importante, de muita valia, o que os irmãos escrevem, o que os irmãos oram perante Deus, e Deus tem ouvido atento ao clamor e à súplica que os irmãos têm feito ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Permaneceremos assim, então, orando uns pelos outros, para que Deus venha nos sarar, para que Deus venha nos fortalecer e para que Deus possa, na sua infinita misericórdia, pois sem ela nós não podemos ir a lugar nenhum e nem fazer coisa nenhuma, mas é ela que nos mantém. Amém? Fica na paz, irmã Nete Santos. Deus abençoe a senhora, a sua casa, e que o Senhor venha sempre multiplicar na sua vida a tudo que a irmã vem fazendo ao reino de Deus e aos demais irmãos também. Da mesma sorte eu rogo a Deus que o Senhor venha multiplicar e não deixar faltar na mesa dos irmãos o pão de cada dia, e o Senhor venha dar saúde e força aos irmãos e sabedoria em todas as áreas, em todas as coisas. Amém. Aleluia. Irmão Daniel, eu sinceramente eu sou um pouco desinformado desses acontecimentos aqui que passam nos telejornais, né? Eu não acompanho muito essas notícias, não. Eu sou um pouco assim desinformado quanto a isso, mas amém. A gente sabe que a palavra está se cumprindo, né? As guerras tem que haver tudo isso que está acontecendo, mas devemos estar cada vez mais sóbrios e vigilantes e cautelosos, né? Porque são os sinais, efeitos da volta de Jesus. Mas amém. O importante é que os irmãos aqui nos mantêm informados. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Fica na paz. Até em breve, se Deus quiser. E despeço aqui dos irmãos com a bênção que Deus havia instruído Moisés a fazer aos filhos de Israel. Como está lá em Números capítulo 6. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.
O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Fiquem na paz e até breve, se Deus quiser. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Amém, irmã Marilene. Fica na paz, boa noite. Paz seja com os irmãos.